Olá! Hoje vamos analisar juntos o artigo O Sangue de Touros e Bodes, o fim do sacrifício e o início da esperança. A ideia é explorar o significado por trás daqueles antigos sacrifícios de animais. O que eles realmente representavam? Qual era o propósito? Oi, sim, um tema bem interessante. Nossa conversa vai focar em entender como se deu a passagem desses rituais, que podem parecer tão estranhos hoje, para uma nova compreensão da esperança, né? Tudo com base nesse material que a gente analisou. Exato. E é um ponto de partida fascinante, sabe? É crucial contextualizar esses rituais, por mais distantes que pareçam para nós hoje, eles comunicavam algo muito profundo. Como assim? Eram como que uma encenação poderosa, sabe? Ilustrando o drama do pecado e, claro, a busca por reconexão, por salvação. Certo. Vamos examinar isso mais a fundo, então. Pelo que eu entendi do material, o ponto central não é que Deus exigia isso de forma, arbitrária, mas que servia como um lembrete constante da gravidade do pecado. É isso? Isso mesmo. Era uma forma de mostrar que restaurar a ligação com o divino tinha um custo alto. Entendi. Correto. O artigo os descreve como tipos, ou seja, símbolos temporários, que apontavam para uma realidade futura, uma realidade muito maior. Tipos, como modelos? Tipo isso. A ideia da morte de um inocente, o animal no caso, no lugar do culpado, era um prenúncio claro do que, na teologia cristã, seria o sacrifício de Cristo, entende? Aham. Portanto, o ato de oferecer um animal era, na verdade, um ato de fé. Fé numa promessa de redenção que ainda estava por vir. Entendi essa função simbólica de prenúncio, mas o material que a gente analisou também ressalta que havia um porém fundamental nisso, não é? Ah, sim. Fundamental. O que impedia esses rituais de serem a solução definitiva? Exatamente essa a questão-chave. O artigo se baseia muito na ideia lá de Hebreus capítulo 10. Sim, eu vi essa referência. Isso, que é um texto central no Novo Testamento que discute justamente isso, a eficácia dos sacrifícios. E o argumento é que o sangue de touros e bodes nunca teve por si só o poder de apagar pecados de forma definitiva. Não apagava mesmo. Não na raiz do problema. Funcionavam mais como uma memória constante do pecado. Sabe, um lembrete anual da necessidade de expiação, mas não resolviam a questão internamente. E o ponto importante, eles não conseguiam purificar a consciência. Ah, a consciência. Aquele sentimento interno de culpa, de separação. Exato. Não aliviavam isso de verdade. Então, se entende bem, o papel era mais educativo, quase pedagógico, preparar as pessoas para compreenderem a seriedade do problema e a necessidade de uma intervenção divina mais profunda, que envolvesse amor e justiça juntos. Perfeito. Era um ensinamento muito visual. O pecado leva à morte, simbolizada ali na morte do animal, mas ao mesmo tempo demonstrava que havia uma provisão divina, um caminho sendo preparado para restaurar essa relação. Mostrava a misericórdia ali, no meio da justiça. E é aqui que a análise avança para o ponto crucial, né? A morte de Cristo como cumprimento. Aquilo que o artigo chama de antítipo. O antítipo, sim. Quer dizer, a realidade final para a qual todos aqueles símbolos, os tipos, apontavam, certo? E o famoso véu do templo rasgado, mencionado em Marcos. O que isso simboliza nesse contexto todo? Olha, o que é fascinante aqui é justamente o simbolismo poderoso desse evento. O rasgar do véu, de cima a baixo. Significou o fim daquele sistema. Fim total. Sim. O fim do sistema baseado em símbolos, em rituais, em separações. Indicou que o acesso direto a Deus, que antes era super restrito, estava agora aberto. Aberto a todos, através de Cristo. Que incrível isso. E o sacrifício dele, descrito como o do Cordeiro de Deus, foi apresentado como único, perfeito e suficiente. Isso tornou os sacrifícios contínuos de animais não apenas desnecessários, mas, segundo essa perspectiva, obsoletos. Compreendido. Então, como essa transição toda do símbolo para a substância impacta a forma de entender o pecado e a esperança hoje, com base no que a gente leu? Isso levanta uma questão fundamental que o material aborda. A própria necessidade de um sacrifício tão extremo, né? A morte do Filho de Deus. Isso revela a dimensão devastadora que o pecado tem, sob essa ótica teológica. Mostra o quão séria é a barreira que ele cria. Exatamente.
Mas, por outro lado, e talvez isso seja ainda mais importante, demonstra um nível de amor e graça que é considerado imensurável. A oferta de perdão completo e uma vida nova. E não por meio de rituais, mas pela fé nessa provisão. Faz sentido. A compreensão desse processo realmente muda a perspectiva. Saem os rituais, os intermediários, entra o acesso direto pela fé em Jesus. E isso naturalmente sugere uma resposta de gratidão, né? E uma busca por uma vida que reflita essa nova realidade. Com certeza. Uma vida transformada. Então, para sintetizar a ideia central que a gente extraiu desta análise, os sacrifícios de animais eram figuras importantes, cheias de significado no tempo deles, mas eram temporárias, eram sombras, né? Que apontavam para a realidade definitiva, concretizada no sacrifício de Cristo. Exatamente. Foi uma passagem muito clara dos símbolos que se repetiam para a substância única, dos rituais que precisavam ser feitos de novo e de novo para um relacionamento com Deus baseado na graça, no perdão, acessíveis de forma direta por meio de Jesus. E o material nos deixa como uma provocação final, algo para a gente continuar refletindo. Considerando o custo imenso desse sacrifício final, como cultivar um apreço maior pela graça recebida, para que ela não seja banalizada? É, uma questão profunda para se pensar mesmo. Como valorizar isso no dia a dia, né? Exato. Fica aí a reflexão.